sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Somos acadêmicos do terceiro período de enfermagem aqui da FAG. A gente está muito feliz de ter vocês aqui conosco hoje. Eu sou a Ana Carolina e estou junto com a Amanda, o Gustavo e a Thaís, e a gente vai falar um pouco sobre UTI neonatal. O nosso objetivo é falar como que é a rotina, como que funciona o cuidado lá dentro, porque tem muita gente que não conhece muito sobre a UTI, né? Para nossa conversa ser ainda mais especial, a gente tem como convidado hoje o enfermeiro Mikael, que vai passar para a gente um pouco da sua vivência de como foi, porque ele é profissional da área. Mikael, seja muito bem-vindo. Para começar, a gente queria saber como é que foi para você escolher fazer enfermagem, como que foi a sua formação e como que foi depois escolher cuidar dos pequeninos. Primeiramente, boa noite. Fico muito feliz pelo convite de vocês. Meu nome é José Mikael Nascimento Lima, sou enfermeiro formado pela Faculdade Uninasal em Caruaru, no estado de Pernambuco, e pós-graduando em enfermagem neonatal e pediátrica pela própria FAG mesmo. Meu início na UTI neonatal, no mundo da neonatologia, veio através de uma oportunidade, por assim dizer, onde foi proposto esse desafio de abraçar a UTI neonatal e trabalhar com os pequenos. Claro, não foi só, por assim dizer, uma oportunidade, foi necessário, como eu mesmo disse, um desafio, foi necessário buscar ter conhecimento, né, para trabalhar, porque é uma especialidade à parte, né? Eu acredito que nenhum de curso de formação profissional, ele fala muito sobre a saúde da criança em si. Sempre dá uma pincelada, mas é sempre necessário ali se especializar, buscar muito mais conhecimento para trabalhar com os pequenos. Para começar, vou explicar para vocês um pouquinho sobre a UTI neonatal. A UTI neonatal, Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, é um ambiente especializado destinado a cuidados de recém-nascidos, que apresentam condições graves de saúde. Nela, os bebês recebem monitoramento constante e cuidados médicos avançados realizados por uma equipe multiprofissional, incluindo médicos, enfermeiros e fisioterapeutas. Os bebês podem precisar da UTI neonatal quando nascem prematuros com baixo peso e têm dificuldades respiratórias, infecções ou outras complicações que exigem cuidados intensivos. Mikael, explica para nós um pouquinho como funciona a rotina da UTI neonatal com esses RNs e como ela sustenta a enfermagem em si. A enfermagem neonatal, como você bem falou, é sobre os cuidados especializados à criança, né? Mediante a multifatoriais. Pode ser sobre algumas patologias congênitas, alguma intercorrência durante o parto, né? Ou o bebê, uma adaptação que o bebê não teve ao meio externo, né? Um meio extrauterino, e que se faz necessário fazer esse cuidado, né? Essa adaptação do bebê, seja ele por alguma patologia congênita, baixo peso, seja um desconforto respiratório em si, né? Então, a UTI neonatal vai ficar sobre a responsabilidade de prestar essa assistência ao bebê de 0 dia de vidas até 28 dias de vidas. Quando falamos de UTI neonatal, estamos falando de um ambiente extremamente delicado, um ambiente em que cada detalhe importa, cada detalhe faz a diferença. Eu gostaria de saber, Mikael, na sua opinião, o que você considera ser o maior desafio nesse cenário? É a parte emocional, por assim dizer, tanto dos familiares, né, do pai e da mãe, como dos profissionais também, né? Tem que ter uma capacitação, um controle emocional de si mesmo, muito grande para lidar com os bebês, porque quando os bebês, né, criança, normalmente atingem um lado emocional da gente, nos toca emocionalmente, então a gente tem que sempre ter um controle emocional sobre isso e ter o conhecimento em si, né, não só o conhecimento, mas ter a vontade e o conhecimento para prestar essa assistência de qualidade, e ainda não só ao bebê, mas também aos pais, né, porque teve ali uma frustração, então a emoção ali dos pais vão estar sendo ali também um desafio para os profissionais, tanto médico, enfermeiro, tá ali junto com os pais para ter esse controle, explicar, porque muitas vezes os bebês não foi programado, né? Não houve ali uma discussão com os pais que seriam necessário. Muitas vezes, por intercorrências durante o parto, se faz necessário e os pais nem não
quase sempre, na verdade, não ficam em um estado emocional ali tranquilo. Então a gente também tem que dar esse suporte, porque junto com o bebê também vem os pais junto para a gente prestar essa assistência. Micael, e afinal, qual é o papel do enfermeiro dentro de uma UTI neonatal e pediátrica, sendo que é um setor tão crítico e essencial? Além dos planos, além do cuidado em si, né, dos planos de cuidados que vai ser realizado com o bebê, né, individual para cada bebê, também cabe ao enfermeiro ser gestor, onde o enfermeiro chega, ele é gestor, ele também faz gestão, então gerir a equipe, gerir recursos, o gerir também, como eu falei, já a questão emocional dos profissionais e paciente, quando eu digo nos pais, né? Então, o maior desafio é sempre, sabe, gerir uma intercorrência, por muitas vezes o enfermeiro também é gestor de uma intercorrência, então cabe em si, tanto na parte de gestão como assistencial. Micael, em questão da humanização e o cuidado, como que a enfermagem contribui para esses recém-nascidos que chegam à UTI neo? Falar sobre humanização é um tema sempre muito pautado, né, em todos os âmbitos da enfermagem, não só na especialização da UTI neonatal, mas acredito, é uma crença pessoal, que acho que é muito difícil você trabalhar com crianças e não ter cuidados humanizados, né, por natureza, sempre que a gente vê bebê, sempre que a gente vê criança, cabe a nós ter um cuidado, uma delicadeza de lidar com a criança. Então, na assistência, como enfermeiro, é necessário ser humano, ter cuidados humanizados, pensar na humanização. É impossível você trabalhar na enfermagem neonatal e não ser humano, além de que a humanização se tornou recentemente um princípio do SUS. Antes era uma coisa que era só cobrado, vamos ter cuidados humanizados, vamos prestar um cuidado humanizado. Aí o SUS veio e colocou como um princípio a humanização. Puxando esse assunto de humanização e a parte que você falou também que é uma das mais difíceis de lidar, os pais também... falar com eles, porque assim, ter um bebê internado na UTI neonatal é uma experiência muito traumática para os pais, né? Porque eles ficam cheios de incertezas, eles ficam ansiosos, porque não ficam com o nenê desde o momento que nasceu, porque o nenê é levado para uma unidade de internação, né? Qual que é o papel da enfermagem nessa questão de auxílio com os pais? O que a gente pode fazer para auxiliar eles nesse momento difícil deles? É dar o suporte. A enfermagem aí, tanto a equipe multiprofissional vai dar esse suporte aos pais, né? Porque a gente vai estar lidando, se não mais, né, um dos momentos mais dolorosos das vidas dos pais, que é ter um filho doente, né? Para quem é pai, acho que com certeza ter um filho ali doente, internado, e por assim dizer, ter um paciente internado na UTI, muitas vezes os familiares ficam muito apreensivos. O título UTI, né, causa esse pavor na população que é mais leiga. Não compreende que é para um cuidado mais intensivo, que é só para prestar uma assistência mais vigilante. Então, dar esse suporte emocional, como eu falei, porque os pais vêm com uma certa frustração. Muitos dos pais vêm com uma frustração porque esperava que tivesse seu bebê e em pouco tempo já levasse ele para casa e que fosse apenas aqueles cuidados, aquele momento mais alegre de um ente querido chegar à família. Então, dar esse suporte, prestar esclarecimento de forma mais clara possível, na linguagem que ele possa compreender, esse vai ser um dos principais papéis e desafios do enfermeiro na UTI neonatal. E para trabalhar em uma UTI neonatal, a gente sabe que não envolve apenas o conhecimento técnico, mas também o conhecimento emocional, a parte emocional. Eu queria saber, com base na sua vivência, como que é lidar com essa carga emocional no dia a dia? Sim, é muito importante a gente ter uma inteligência emocional, ter um controle dessa emoção, porque muitas situações, né, quando não decorre do melhor quadro, no desfecho, né, final melhor que poderia ser, eles nos causam humanamente uma certa tristeza, uma certa frustração. Então a gente tem que sim prestar ali, segurar a nossa emoção, prestar aquele apoio ali naquele momento, porque se pra gente, muitas vezes, profissional está sendo difícil, para os familiares que perderam ali, muitas vezes, aquele bebê é muito mais difícil. Então, a gente
tem aquele controle ali naquele momento e que quando possível a gente faz ali nos bastidores dos plantões, a gente procura um lugar e por muitas vezes chora ali, tem aquele momento ali nossa e depois recupera ali, respira, recupera o fôlego e volta a dar a nossa assistência porque vai ter outros bebês que também vão estar precisando dos nossos cuidados, da nossa assistência. Já que estamos falando dessa questão emocional, gostaríamos de perguntar se você já teve alguma experiência que foi especialmente marcante para você dentro desse setor da UTI neonatal pediátrica. Sim, tenho. Acho que quando a gente passa um tempo, né, trabalhando, prestando assistência na UTI neonatal, a gente vai ter momentos, né, em qualquer setor, acredito, na verdade, a gente vai ter momentos difíceis. E eu trago a memória, trago essa noite para compartilhar com vocês um quadro gemelar, onde um foi a óbito logo no início, no momento do parto, e outro ainda chegou à UTI neonatal, ficou ali alguns dias conosco, mas que mesmo assim, com toda a tecnologia, com todo o cuidado, a assistência, os planos pensados para o bebê, ele evoluiu a óbito e por só o fato em si foi tocante, foi meu primeiro óbito neonatal que eu tive, que aconteceu no meu plantão, mas o momento mais doloroso que tocou a todos que estavam naquele momento, toda a equipe técnica e os enfermeiros, fisioterapeutas, o médico que estava naquele momento, foi quando a mãe chegou e pegou seu bebê e chorou e lamentou a morte do seu filho, e teve palavras, né, e frases ditas por ela, então foi a vivência do luto, né, a gente viveu o luto ali junto com aquela mãe, foi muito tocante, tocou a todos, então na verdade não deixa de doer, independente se for seu primeiro ou seu quarto, ou independente do número que vai ser, sempre vai ser tocante, e eu acho que se não tocar você, então não tem como você mais estar prestando assistência se você não se comove com o falecimento, com o desfecho o mais pior possível do ser humano e principalmente do bebê. Micael, que tipo de capacitação e especialização você considera essencial para atuar nessa área da UTI neonatal? Eu acredito que é muito enriquecedor quando o enfermeiro tem uma residência, né, que é um método de ensino, né, uma aprendizagem, uma especialização muito grande, muito enriquecedora, mas eu ainda me atrevo a dizer que se o profissional ele quer, ele busca conhecimento, então ele vai ter também o mesmo conhecimento que um profissional que fez residência, através de especializações, cursos e buscar o conhecimento em si, estudando, lendo artigos, livros, se atualizando sempre. Então, eu acredito muito na residência, mas se o profissional faz a residência e depois não busca mais conhecimento sobre isso, ele fica travado, porque mediante, seja qual for a sua especialização, sempre na área da saúde, sempre tem alguma coisa nova que vai se renovando. Então, quem entra no ramo da saúde, quem entra aí na área da enfermagem, vai ter que se especializar, vai ter que estudar pelo resto da vida, enquanto prestar assistência. E quais as habilidades ou dicas que você considera mais importante que poderia passar para a gente, caso a gente queira atuar nessa área? Acho, na enfermagem em si, então, querer estar naquela profissão, querer prestar assistência a esse público, porque é um desafio, não é fácil, tem seus momentos de alegria, tem seu momento muito bom, ver um bebê que vai para casa quando você está naquele momento de alta. O momento da alta é um momento muito alegre, que a gente ali compartilha da alegria dos pais de estar levando ele para casa. Então, tem seus momentos alegres, sim, mas também tem os seus momentos de desafio. Então, como eu ouvi recentemente, tem que querer em dobro, né? Se possível, em triplicar ou quadruplicar essa vontade de querer aí estar na assistência, porque quando você quer estar naquele local, você faz sempre o seu melhor, você busca fazer o seu melhor. Então, tem que querer estar ali.
Bom, com essa orientação final, a gente chega ao final do nosso podcast. Hoje a gente falou, então, sobre a UTI neonatal, como que funciona, como que é o tratamento, sobre humanização. A gente agradece todo mundo que assistiu. Micael, muito obrigada pela sua participação. Esse bate-papo foi muito importante pra gente, ajudou muito a gente como acadêmico, né? Enriqueceu mais o nosso conhecimento e garanto que daqui uns dias, quando a gente estiver formado e entrado na área do trabalho mesmo, talvez alguém aqui vai estar até na UTI neonatal, vai ter ajudado muito a gente. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Fico muito feliz novamente, agradeço o convite. É uma alegria imensa. Se eu ver vocês ali na área, se a gente tiver a oportunidade de trabalhar junto, vai ser uma alegria. Vou lembrar dessa noite com carinho, desse momento com carinho. Mas quero acrescentar, ficarei muito mais feliz se eu ver a Ana, que já foi uma colega de trabalho, a gente já trabalhou junto e a gente já tem uma amizade, um carinho muito grande. Então, eu torço muito pelo sucesso de vocês, profissional, imenso, mas em especial a minha amiga Ana. Muito obrigada.